propósito. Glória a Deus. E a gente tem que entender uma coisa aqui nesta tarde, que Deus ele já falou demais para nós. Aleluia. Deus já falou demais para nós. Deus já falou poderosamente nos nossos corações. Glória a Deus. Eu nem esperava, na verdade eu nem esperava. É por isso que um soldado ele tem que estar preparado. Aleluia. Tem que estar com o dedo no gatilho, ele tem que estar com a espada fora da bainha. Embora Aleluia. muitos já tenham guardado, né? Glória a Uns Deus. têm, mas a espada está lá, mofando. Aleluia. Mas é dessa forma, né? Glória a Deus. Estamos aqui para servir a Deus. Aleluia. Estamos aqui para nos alegrar no Senhor. Glória né? a Deus. E nessa oportunidade que eu tenho, eu quero falar um pouquinho de Deus. Aleluia. Não é pecado falar de Deus, é honra. Aleluia. Não Glória é a Deus. proibido falar de Deus, Aleluia. então vamos falar de Deus, né? Glória a Eu vou Deus. deixar aqui um versículo aqui, meus irmãos. tá bem? Aleluia. Um versículo aqui no livro de... Aleluia. No livro aqui de Filipenses. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Filipenses. Aleluia. No versículo 28. Versículo 28. Amém, meus irmãos? Filipenses capítulo 1 e versículo 28. Aleluia. Para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o Senhor. Diz assim: não tenham medo dos seus inimigos. Glória a Deus. Sejam sempre corajosos, Aleluia. pois isso será uma prova para eles, Glória a de Deus. que eles serão derrotados e Aleluia. de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Aleluia. Só apenas, meus irmãos, esse versículo. Glória a Deus. Esse versículo, ele me edificou quando eu Aleluia. li ele hoje em casa. E eu leio aqui, ele me edifica ainda mais. Glória a Glória a Deus. Deus. Porque aqui, meus irmãos, a gente se deparou aqui com o ensinamento. Glória a né? Deus. Com o ensinamento. Esse ensinamento foi para aquele tempo, Aleluia. para a igreja de Filipenses. Mas esse ensinamento aqui, ele ainda continua em vigor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque as coisas de Deus era válida lá, mas também é válida Aleluia. hoje. Glória E a serão Deus. válidas até na consumação dos séculos. Aleluia. Sempre, né, as coisas de Deus serão válidas. Glória Glória a a Deus. Porque Deus é aquele que jamais vai perder o seu valor. Deus é Aleluia. Deus. Ele é perfeito em tudo e Ele é Glória a maravilhoso. E Deus é aquele, meus irmãos, que sempre Ele fala conosco de forma a qual Ele quer falar. Aleluia. Deus é aquele que sempre nos alerta. E Deus é aquele que sempre tem coisas novas para Glória a trazer Deus. para nós. Aleluia. Não há nada melhor do que a gente se aprofundar no conhecimento do céu. Aleluia. Meus irmãos, não há nada melhor do que a gente se aprofundar no conhecimento do céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus porque, por meio do Espírito de Deus, nós temos uma nova visão. Aleluia. Nós temos um novo entendimento. Glória a Nós Deus. temos um novo pensar. Ou seja, não agimos como antes. Aleluia. Não agimos como lá atrás a gente agia. Agimos agora de forma diferente. Glória a Deus. Isso eu digo os verdadeiros. Não estou Aleluia. querendo dizer que aqui tem falsos, não. Aleluia. Isso os verdadeiros. Glória a Agem de forma diferente. Porque Aleluia. uma das coisas, meus irmãos, que não bate mais é a vida velha lá de trás Glória com a a vida Deus. nova de hoje. Aleluia. Não tem mais cabimento a gente querer trazer o velho costume para os novos costumes que Aleluia. a gente toma aprendendo por meio do Glória a Espírito Deus. Santo. Aleluia. Então, uma das coisas que Deus se agrada Aleluia. num cristão, num homem de Deus, numa mulher de Deus, é que ele ou que ela seja corajoso. Glória a É que Deus. ele e que ela não desiste. Aleluia. Porque sabemos que a gente estamos vivendo não bons tempos. Eu Glória sempre a Deus. digo uma coisa: quem tem Deus tem tudo. Aleluia. Quem tem Deus nada falta. Quem tem Deus é rico, milionário. Não Aleluia. importa o que esteja acontecendo lá fora, Glória não a importa Deus. o que esteja acontecendo ali. O que importa é Deus, meus irmãos. Aleluia. Se nós temos a graça de Deus, nós somos ricos. Muitas Aleluia. das vezes esse reconhecimento, glória a Deus, a gente nem entende tanto quanto era para ser entendido. Só Aleluia. temos que aceitar. Glória a Porque muitas Deus. das vezes a mente humana não consegue tanto entendimento espiritual, não. Aleluia. Temos só que aceitar. Glória a Temos Deus. só que aceitar. Porque sabemos de uma coisa, meus irmãos. O homem que é corajoso, nós se for corajoso, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós buscamos em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que permanecer com esse foco. Aleluia. Ser sempre corajoso. Glória a Jesus. Em meio às lutas, em meio às diversidades, Aleluia. em meio àquilo que muitas das vezes
sopra ao nosso, a nossa direção para querer nos tirar do foco, nós não podemos sair do foco. Nós não podemos perder essa coragem, a qual o Espírito Santo ele tem para passar para nós. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter, sabe o que? Equilíbrio. Glória a Deus. Equilíbrio. Eu lhe digo uma coisa, que meses atrás, o Espírito de Deus, ele fala ao meu coração sobre equilíbrio. Aleluia. Se nós não tiver equilíbrio, está desmoronado. Agora, equilíbrio em tudo. Equilíbrio na forma de viver, equilíbrio na forma de falar, equilíbrio na forma de agir, equilíbrio na hora de pregar a palavra, equilíbrio em tudo. Quando a gente se mantém no equilíbrio, a gente permanece no foco. Aleluia. As coisas parecem estar difíceis, mas a gente não olha. Porque a gente sabe que a gente sabe quem a gente serve. A gente sabe quem está conosco. A gente sabe quem está do nosso lado. Aí entra a coragem. Glória a Deus. Não temos que perder a coragem em momento algum. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, a gente vê que no começo que Deus ali fala com Josué, uma das coisas que Deus mais aplica naquele momento é corajoso. Aleluia. É corajoso. Glória a Deus. No momento que Moisés ali ele morre, a Bíblia diz, Josué ali, ele fica no lugar de Moisés. Aleluia. Para conduzir o povo, para dar continuidade ali, né, na caminhada daquele povo à terra prometida. E uma das coisas que Deus fala para Josué, seja corajoso. E ainda mais aí, seja forte e corajoso. Então ali Deus fala com Josué para que ele fosse corajoso e forte, para que ele não temesse, para que ele não se desviasse dos caminhos dele, para que ele lesse o livro da lei dia e noite e colocasse em prática aquilo que ele lesse. Glória a Jesus. Então ali eu acredito, o sucesso de Josué foi isso, minha irmã. Aleluia. Ele agiu com sabedoria, ele agiu com coragem, ele agiu com foco e ele agiu com equilíbrio. Porque a partir do momento, meus irmãos, que nós temos um problema, glória a Deus, aí não tem mais coragem. Isso aí não existe mais coragem, isso não existe mais foco, isso não existe mais equilíbrio. A partir do momento que a gente se abate em meio a algumas situações a qual muitas das vezes é necessário a gente passar, às vezes o próprio Deus deixa Glória a Deus. a situação vir à nossa direção, glória a Deus, mas Deus é aquele que sempre está conosco. Ele diz, seja forte e muito corajoso. É da mesma forma que aqui no livro de Filipenses, aqui está escrito da mesma forma, seja sempre forte, pois isso será uma prova para eles, para os inimigos e seja sempre corajoso, pois isso será uma prova para eles, de que serão derrotados. E de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá vitória a vocês. Aleluia. É um versículo que fala nos nossos corações. É um versículo que ele já está carimbado. Aleluia. Não é nós que conseguimos só. Glória a Deus. Não é nós que vencemos só. Porque Aleluia. se a Bíblia diz que é Deus que dá a vitória a nós, então por que se preocupar? Aleluia. Se é Deus que está do nosso lado, então por que se preocupar? Glória Não a é Deus. Deus que dá a vitória a nós. Aleluia. Então temos que ter coragem. Muitas das vezes a gente quer que Deus sempre faça a sua parte, né? E Deus sempre vai fazer, porque Deus não falha. Aleluia. Mas também Deus quer que a gente faça a nossa parte. Glória a Deus. Às vezes a gente são provados, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus permite a prova chegar. Glória a Deus. Mas Ele é aquele que sempre garante, por meio da sua palavra, que está conosco. Aleluia. Ele sempre está conosco para nos dar força, para nos dar coragem. Então temos que reagir como servo de Deus, crendo, confiando em Deus, que a vitória virá em breve. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou deixando esse versículo, sabe por quê, meus irmãos? Porque esse versículo ele me trouxe uma lição. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo ele me trouxe uma lição de vida, Glória a a qual eu Deus. passei. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu fui forte. Glória Eu a fui Deus. corajoso. Se estou aqui porque o Senhor tem me ajudado. Aleluia. Até aqui Ele nos tem ajudado. Glória Até a aqui Deus. Ele nos tem sustentado. Aleluia. Até aqui Deus não nos tem deixado faltar absolutamente nada. Glória a Deus. Até aqui, glória a Deus, sempre a gente vê uma luz no final do túnel. E essa Aleluia. luz é o Filho Glória a dele. Deus. Esse versículo hoje ele me deu uma lição de vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele me deu uma lição de vida. Tudo o que eu passei se baseia nesse versículo aqui. Glória Porque a se eu Deus. fosse explicar, eu não conseguiria explicar. Eu só digo uma Aleluia. coisa nesta tarde, meus irmãos. Nós temos que permanecer corajosos. Aleluia. Nós temos que Glória a Deus. permanecer fiéis a Deus. Aleluia. Porque o bom, glória a Deus, é glorificar a Deus quando nada está faltando. Aleluia. Quando tudo está bom.
Mas o bom é glorificar a Deus. A outra coisa é glorificar a Deus quando a gente sente um estreito, quando a gente sente um vento soprando a nossa direção, quando a gente sente uma perseguição, quando a gente vê que o inimigo mais quer é nos derrubar, é nos atingir, é nos humilhar, é nos tirar da presença de Deus. É nessa hora que a gente tem sabedoria. É nessa hora que a gente tem que ter coragem. É nessa hora que a gente tem que ter fé, ter equilíbrio, ter foco em Deus. Não esquecer que a promessa de Deus é aquela que sempre vai se manter. Glória a Deus. Como eu disse um dia, só uma forma da promessa de Deus não se cumprir na nossa vida é se a gente não der credibilidade a ela. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então devemos estar no barco o qual o Senhor está. Devemos estar no lugar que o Senhor tem nos colocado. Devemos ficar na nossa posição, meus irmãos. Embora que agrade a uns ou desagrade a outros, nós temos que ficar no nosso lugar. Porque a vitória é Deus que nos dá. Não importa. A palavra diz que se o choro dura a noite, mas pela manhã a alegria virá. Ela vai vir, porque esta alegria é o próprio Deus que vai trazer para mim. É o próprio Deus que vai trazer para você. Essa alegria não é o homem terreno que prometeu, não é o homem físico, não é o governo, não é o presidente, não, meu irmão. Essa alegria é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que está do nosso lado e é aquele que faz de tudo para nos dar vitória. Deus faz de tudo para ver um dele feliz. Então temos que ter coragem. Josué venceu porque Josué teve coragem. Josué teve equilíbrio. Josué teve foco. Josué, ele comandou um povo, glória a Deus, um povo difícil. Porque o povo de Israel era um povo difícil. Era difícil. Mas Josué fez a parte dele. Ele não perdeu a coragem. Ele não perdeu o foco. Hoje eu estava lendo lá em Josué. Ele não perdeu o foco, né? Eles entraram em batalha e saíram vitoriosos. Glória a Deus. Josué, ele só teve sucesso enquanto ele estava no comando daquele povo ali. Mas por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Ele seguiu a instrução, minha irmã, de Deus. Ele não perdeu a coragem em momento algum. Naquele momento que Josué entra em batalha com aqueles exércitos inimigos, ele não tem momento algum. Você pode ler, ele não tem momento algum. Ali eu imagino uma coisa, que ele se lembrou do que Deus falou para ele. Então, você precisa ter coragem. Você precisa ser muito forte. Você precisa ser muito corajoso. Quando Deus fala daquela forma para Josué, Deus estava dando um detalhe completo. Deus estava rasgando o mapa para Josué. Ele estava dizendo: Josué, reis e reis vão se levantar contra tu. Nações e nações vão se levantar contra o meu povo. Mas eu quero que você seja forte. Eu quero que você anime o povo. Eu quero que você fale para o povo que é eu que estou no controle. Eu quero que você, Josué, fortaleça, possa transmitir para o povo isso que eu estou transmitindo para você hoje. Glória a Deus. E eu acredito que Josué fez isso, meu irmão. Eu não só acredito como eu vi. Glória a Deus, porque no momento ali que Josué saía para as batalhas, era só vitória, era só sucesso. Era Josué que vencia? Não era. Era Deus que dava vitória a Josué. Era Deus que dava vitória ao povo de Israel. Mas por quê? Porque ele era corajoso. Aleluia. Ser corajoso para agir na ignorância, no físico, é uma coisa, mas ser corajoso para reagir com a sabedoria de Deus é totalmente diferente, meus irmãos. Não é o nosso braço que vence, mas é o braço de Deus. Não é a nossa força que vence, é a força de Deus. Não podemos nada, mas nós diremos: Ele pode. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Aqui diz: tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? É Deus, o Criador do céu e da terra. Quem nos fortalece é o Senhor, o qual muitos conhecem por ouvir, mas você conhece hoje com os seus próprios olhos espirituais, porque Ele já tem se revelado para você. Então temos que confiar, temos que ter equilíbrio, temos que ter foco. Glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que os dias estão se estreitando. Glória a Deus. É igual um funil, está se estreitando. O povo está sendo provado. Nós estamos sendo provados. Mas aquele que lhe brilha, aquele que está no foco, aquele que consulta o Senhor toda noite em joelho, Deus fala para ele. Deus fala para ele: permanece aonde eu te coloquei. Permanece aonde eu te botei. Confia em mim. A minha palavra está no teu coração. A minha palavra está aqui na tua frente. Glória a Deus. Aqui é escritas. Mas é confiável para a salvação do homem. Porque toda a Escritura Sagrada, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ela é útil, ela é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade,
corrigir os erros, condenar as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. Glória a Você pode Deus. ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, Glória a temos Deus. que confiar naquilo que o Senhor nos fala, naquilo que Ele nos alerta. Aleluia. Temos que permanecer no foco. Às vezes, meus irmãos, a gente acha que às vezes a gente quer transmitir mais. De que? Da gente? Não. A gente tem que transmitir de Deus. Eu não tenho nada para passar. Aleluia, Eu não glória a tenho nada. Deus. Glória a Deus. Sou louvo a Deus porque eu tenho Aleluia. Ele na minha vida. Glória a Jesus. A graça dele é o suficiente. Ela já me Aleluia, basta. glória a Deus. Glória a Deus. E se temos ela, meu irmão, temos que Aleluia. estar satisfeitos. Glória a Glória a Deus. Deus. E sabemos que a obra é de Deus, o trabalho é de Deus. Deus fala como quer. Deus alerta como quer. Glória a É Deus. dessa forma. Então vamos só Aleluia. permanecer, sendo corajoso para Aleluia. falar aquilo que Ele coloca no nosso coração e para continuar na nossa caminhada. Não importa o que Aleluia. acontecer, se lembre disso, que a sua vitória é Deus que vai trazer ela. Glória É Deus a que vai Deus. dar a sua vitória, não é eu, é Ele. Aleluia. Isso é uma promessa. E essa promessa se cumpre na vida de todo aquele que nela Glória a crê. Deus. Então vamos continuar.